Eu fotografava pessoas e esporadicamente alguns animais. Muitas saíam tremidas, sem foco e sem nitidez, e não passavam sentimentos, não causavam impacto. Eu sempre usei equipamento básico para fotografar, e uso até hoje. Depois que eu entendi as técnicas e aprendi a me conectar com a natureza, hoje finalmente consigo fazer fotos que me agradam e inspiram. Todas as minhas expectativas foram superadas. Eu, com tudo, as técnicas, a maneira, né, como a gente fotografa, a maneira de olhar a fotografia, com tudo isso eu consegui fazer a minha fotografia e consegui participar de um concurso e vencer. Meu equipamento não é de ponta, eu achava que não iria conseguir bons resultados com isso, mas a verdade é que você consegue sim. É uma abordagem diferente de outros cursos que eu já fiz. E a fotografia perfeita, ela não existe, né? O seu olhar é que comanda a cena, que comanda a foto, é aquilo que você quer transmitir, é a emoção daquele momento. Marcou muito minha vida, porque eu não tinha experiência em fazer fotografia selvagem. E essa fotografia que eu fiz, a primeira fotografia da onça, me marcou muito, muito. Comecei com o objetivo de tirar aquela fotografia mais nítida, mais sharp. Acabei a conseguir isso e muito mais do que isso. E vai muito mais para além da parte técnica, de conhecer a máquina. E acho que agora vejo as coisas de outra maneira e consigo, se calhar, não perder outras bonitas fotografias. Olá, fotógrafo selvagem, seja muito bem-vindo à Semana da Fotografia Selvagem. Eu fico muito feliz que você tenha tomado essa decisão de estar aqui comigo durante essa semana inteira, nessa jornada. Meu nome é Catarina Tocadian, sou fotógrafa de vida selvagem e durante essa semana eu vou te mostrar o passo a passo para você conseguir fazer a fotografia incrível de vida selvagem. E aqui eu não estou falando somente de aspectos técnicos da fotografia, mas também como a fotografia de vida selvagem pode aliviar o estresse, diminuir a ansiedade, a depressão, desopilar a tua cabeça. Uma verdadeira transformação na sua vida através da fotografia. Fotografar animal selvagem em seu ambiente, né, é muito diferente de qualquer outro tipo de fotografia. Naquela que a gente tem o controle, tem mais controle sobre luz, sobre o modelo e etc. E no campo, não é bem assim que funciona. E na aula de hoje, eu vou abordar alguns aspectos que atrapalham você, fotógrafo selvagem, de conseguir fazer fotografias incríveis, mais nítidas, mais expressivas e com composições que contam histórias. Eu sei que você pode estar pensando que já conhece o suficiente de técnicas fotográficas, que não tem mais tempo para isso, ou acha difícil demais pegar aquele beija-flor voando com sua asa congelada. E o que eu estou falando aqui pode parecer muito bom para ser verdade. Eu também pensaria dessa forma se não tivesse acontecido comigo, e melhor ainda, se não tivesse acontecido com outras pessoas que não conseguiam fazer fotografias incríveis, ter mais conexão com a natureza, de ter um olhar sobre a fotografia selvagem muito além de um clique. E depois de obterem o conhecimento necessário e aplicarem esse exato método que eu vou explicar para você ao longo dessa série, dessas 3 aulas, deram a volta por cima e conseguiram fazer a fotografia incrível. Eu vou deixar eles mesmos contarem para você. Olha aqui, ó. Assim aqui em casa, tô indo fotografar. Hoje eu mudei. Eu falo assim, estou indo viver. Sempre aparecia ali, né, no meu feed, eu olhando e tal. Aí, então, eu me encorajei e me inscrevi para a semana do workshop e tal. Comecei a fazer. Gente, foi maravilhoso. Foi uma experiência, assim, no segundo dia, eu falei assim, é isso que eu quero, não quero outra coisa. É a Jassanã. Foi a primeira foto que eu postei depois de todo esse processo. E, assim, para mim foi, assim,
uma renovação muito grande, entendeu? Eu tirei, assim, foi assim um quebra de paradigma totalmente de falar, ai, não, aquela foto nítida, focadinha. Não, eu consegui naquela fotografia, gente, eu até me emociono de falar, porque eu não tinha a intenção de sair de casa para fotografar uma Jaçanã. Eu não saí de casa para fotografá-la. Essa minha trajetória fotográfica, eu nunca imaginei que eu fosse chegar até aqui. Porque eu sei das minhas dificuldades, entende? Mas eu também sei do meu amor e da minha paixão. E isso aqui que está acontecendo, para mim é maravilhoso. Eu só tenho que agradecer, e é uma honra ter participado. Demais, né? No fim das contas, Fotografia Selvagem passa a ser muito mais que um clique bem feito. É contar histórias daquela experiência com o bicho por meio da fotografia. E isso não impacta só o fotógrafo selvagem, mas também como emociona quem vê a fotografia. Se dedicar a um hobby, infelizmente, não é prioridade para muita gente que acaba cedendo à pressão do dia a dia e deixando de lado o que realmente faz bem e dá prazer. Eu aprendi que sem pausas para descompressão, as coisas não se ajeitam. Por isso eu respeito muito, muito mesmo, do fundo do coração, a sua decisão de estar aqui comigo hoje. Eu sei que nem tudo colabora para a gente fazer o que quer. E ainda tem aquela vozinha na cabeça querendo que a gente desista. Não tenho lente adequada. Não tenho equipamento adequado. A minha máquina é muito simples. Não tenho tempo para ir atrás de animais que gostam de fotografar. Eu estou velho, eu estou novo, eu sou magra, eu sou gorda, enfim. Mas eu sei que você pode fazer fotografias incríveis da vida selvagem. Já vi gente de todo jeito fazer. Por isso eu te convido a respirar. Respira fundo e vem até o final comigo, porque os dois ingredientes mais importantes você já tem: o amor pela fotografia e pela vida selvagem. Antes de entrar no conteúdo, eu acho muito justo eu contar um pouquinho de quem é a Catarina, porque tem muita gente que não me conhece aqui. Eu também amo a fotografia. Os animais eu amo desde que eu me entendo por gente. Em todas as minhas memórias, eles estão lá. Só que essas duas coisas só se juntaram na minha vida muito mais tarde, já adulta, após o fim do meu casamento. Um momento muito doloroso da minha vida, onde eu cheguei ao fundo do poço. Estava deprimida, angustiada, um vazio enorme no meu peito. A dor era tão grande que até pensamento de desistir de tudo, você acredita que passou na minha cabeça? Minha vida estava completamente sem cor. São essas as palavras que eu consigo encontrar hoje. Ela estava sem cor. Bom, a separação, ela foi a gota d'água para um tanto de coisas internas que eu precisava olhar, que eu precisava cuidar, que eu precisava curar. Durante esse processo, eu comecei a me reerguer e a frequentar lugares mais naturais e comecei a observar os bichos e os sons da mata. Nossa, nesse momento minha vida estava voltando a ter cor novamente. Daí eu não hesitei, comprei uma câmera e todos os finais de semana lá eu estava, no mato, fotografando. No começo dessa reunião, fotografia e vida selvagem, ir para o mato era tão empolgante e
começou a ficar frustrante ao mesmo tempo. Eu queria fazer fotos incríveis dos animais, mas a coisa simplesmente não fluía. Minhas fotografias quase sempre saíam sem foco, sem nitidez, sem expressividade, sem nada. Eu não conseguia capturar o flagrante que estava ali diante dos meus olhos. Isso. Olha só, quando eu conseguia pegar o bicho. Para uma pessoa ansiosa, e você sabe como é que é isso? A gente fica naquela angústia, totalmente agoniado. É um coquetel de sensações completo. Além de empolgada, porque eu estava indo para o mato, me sentia frustrada, ansiosa, já que na minha cabeça todo mundo conseguia fotografar, menos eu. Ó, eu queria estar lá no meio do mato, da natureza, mas eu não conseguia encontrar os animais e quando via um, não sabia como me aproximar e esse carinha acabava fugindo de mim. Tudo isso acontecia muito rápido e eu me sentia totalmente incapaz de fotografar do jeito que eu queria. Várias vezes eu joguei a culpa, se não todas as vezes, no meu equipamento ou no meu conhecimento ou falta de conhecimento. Isso já aconteceu com você? Virei a chata do grupo. Por quê? Ali na hora que estava todo mundo concentrado, fotografando, eu ficava perguntando para os meus amigos que conseguiam fazer a foto. Qual era a velocidade que ele tinha usado? Que abertura que você estava usando? O ISO? Enfim, eu perguntava tudo. Gente, eu até tinha um curso de fotografia, mas aquelas técnicas não ensinavam nada sobre como me comportar no mato, como encontrar os bichos ou técnicas de aproximação, como eu deveria me adaptar à velocidade desses animais, como achar o melhor ângulo, como aproveitar a luz disponível. Ninguém falava disso em lugar nenhum. Eu, sinceramente, cheguei a pensar em desistir da fotografia. Eu queria tirar foto de animais que eu via na internet, mas não sabia por onde começar. Eu sabia que eu queria estar no mato, que eu queria fotografar animais selvagens. Mas o que eu estava colhendo, o efeito era contrário do que eu procurava. Era uma coisa para ser leve, tranquila, descontraída, e eu estava cada vez mais ansiosa e frustrada. Mas desistir nunca foi uma opção. E eu segui em frente. Pouco a pouco, passo a passo, na base de tentativa e erro, muita observação, estudo, eu ia experimentando, ia colocando ali, aprimorando a técnica em campo. E tudo junto, eu passei a me sentir cada vez mais segura e confortável. Senti que eu estava evoluindo a minha fotografia na mesma medida que a minha conexão com a natureza aumentava. O que selou de vez minha percepção que era importante aprender sobre comportamento animal foi quando eu passei a ser voluntária no Instituto Nex, um instituto que abriga e resgata onças. Lá meu coração foi arrebatado por esses modeletes lindos que foram verdadeiros professores. Me ensinaram que sem conexão com eles, eu jamais faria fotos do jeito que eu sempre sonhei. As onças, elas me mostraram que o animal não está à minha disposição para fazer uma foto. E a partir daí, a fotografia de vida selvagem me reconectou com a vida. O resultado desses anos de testes e aprendizado é que minhas fotos começaram a sair do jeito que eu queria. Elas passaram a expressar meu sentimento e a energia daquele momento na mata com o animal. A transformação foi nítida em mim e nas minhas fotografias. E aí, daquela mulher de anos atrás, deprimida, frustrada, tensa, do fundo do poço, só resta agora a memória. Eu passei a ser só sorrisos e, em consequência, minhas fotos passaram a ganhar elogios em redes sociais e adivinha? Ganhei vários concursos também. Refletindo sobre meus anos de tentativa e erro para conseguir fazer
aquela fotografia incrível da vida selvagem, eu percebi que eu tive que superar muitos obstáculos e descobrir caminhos para alcançar meu objetivo. Estruturei esse conhecimento em uma sequência lógica que eu chamo de método conexão foto-selvagem. Muito além do conhecimento de técnica, é o aprimoramento do olhar através da conexão com a natureza, onde traz a narrativa dos animais que gera fotografias incríveis, mais nítidas, mais expressivas e com composições que contam histórias. Com o meu método, eu comecei a ajudar pessoas apenas falando do meu jeito de olhar a fotografia. E funcionava para eles também. E com isso eu passei a despertar a curiosidade de pessoas que eu nem conhecia. Eu percebi que aquela minha dificuldade inicial era a dificuldade de muitas outras pessoas também. Aí eu fiquei cá pensando com os meus botões. Quantas pessoas podem ter desistido no meio do caminho por causa dessas dificuldades, igual eu tinha lá no começo? Eu quero dar voz aos bichos. Eu quero mais gente comigo nessa caminhada, nessa jornada, nessa comunidade. Esse é o meu propósito. A fotografia incrível, ela é muito além de uma imagem linda, nítida, impactante, bem composta. Ela é um veículo de felicidade e conscientização para o fotógrafo e também para quem vê. Por isso eu resolvi vir para a internet. Além de mostrar as minhas fotos e emocionar pessoas, eu quero facilitar a caminhada daqueles fotógrafos que querem aprimorar suas fotografias incríveis de vida selvagem, que estão buscando dar um passo além, de se tornar referência na fotografia, de se orgulhar das fotos que faz e ainda se tornar conhecido por isso, com identidade. Por isso eu preparei essa semana para acelerar a jornada dos fotógrafos selvagens como você, que decidiram viver a emoção de fotografar animais selvagens. E é por isso que você está aqui hoje, porque você quer isso o tanto quanto eu quis e quero também. A primeira coisa a fazer é estar aqui comigo. Durante essa semana, eu vou te mostrar como fazer esta fotografia incrível. Bora lá! Na aula de hoje, eu vou mostrar esses 5 erros mais comuns que te afastam dessa foto incrível da vida selvagem. O primeiro deles é que você pode estar usando o seu equipamento fotográfico de forma errada. Mentaliza a cena, você compra esse equipamento que vamos combinar. Não é nada barato. E aí você só se preocupa em configurar o tripé da exposição, se enfia no mato e vai. Não é assim mesmo? Pois é, eu vou te contar que você pode estar perdendo qualidade nas suas fotografias e pior, danificando seu equipamento. E aí você vai falar assim, Catarina, como assim? Eu sou super cuidadoso, como eu vou estar danificando o meu equipamento? Eu quero que você consiga fazer a sua fotografia incrível da vida selvagem. Para isso, eu vou dar algumas orientações básicas e muito importantes para preservar o seu equipamento. Eu vou contar os erros que eu cometia lá no começo e que por pouco não me fizeram perder minha máquina. Primeira coisa delas é como você segura esse equipamento. A segurança pode evitar que você perca o seu equipamento. Eu vejo que muita gente segura essa câmera de um jeito que eu nem sei como dar conta. E no mato, a gente tem que lembrar que o piso é completamente instável e o ambiente imprevisível. Então, além de você ter o risco de deixar sua câmera cair, um ponto principal aqui é que a falta de estabilidade no seu equipamento pode gerar maior movimentação e assim te faz perder a nitidez da imagem. Anota isso. Segundo ponto, não fazer o foco com o botão do disparador, o flamegerado meio clique. Muitos fotógrafos, principalmente os que não fotografam vida selvagem, dizem que isso não faz diferença. De novo aqui, fotografias específicas requerem habilidades específicas, mas bora lá para a polêmica. Antes de seguir, uma explicação.
Afinal de contas, o que é o meio clique? Vou pegar meu equipamento aqui para mostrar para vocês. É a configuração padrão das câmeras. Ao pressionar o botão do disparador pela metade, você inicia o processo de foco automático e medição da exposição ao mesmo tempo. Ou seja, você aperta o disparador até o meio do caminho, ele vai focar, fazendo aquele barulhinho, bip, bip, e depois você aperta o botão até o final para fazer a foto. Aí você pode estar me perguntando assim, se é padrão, por que razão na fotografia de vida selvagem é melhor não usar? Pois bem, eu quero que você imagine aqui a cena. Um beija-flor em voo. Fazendo o foco desse modo, você precisa apertar o botão do disparador pressionado continuamente para você manter o foco e precisa apertar inteiro para fazer o disparo, correto? Só que após o disparo você solta o dedinho e é aí que vem a bagaça. Você tem que apertar meio clique de novo, focar e começar todo o processo novamente. Ou seja, cada vez que você tira o dedo do disparador, terá que fazer uma nova focagem. Voltando ao beija-flor. Ou você tem controle absoluto dessa pressão, que você deve fazer no botão disparador para focar, disparar, focar novamente, ou você vai perder muitas e muitas e muitas fotos por estarem fora de foco. Pior do que perder algumas fotos focadas é perder a cena, já que tudo acontece, em instantes. Apertar, focar, disparar, depois de tudo de novo várias vezes, realmente não é a melhor forma para você focar e fazer essa fotografia incrível da vida selvagem. Continuando, nós vamos para o erro número 2. Esse vai fazer assim, puff, explodir a sua cabeça. Não zera o fotômetro. Para você fazer aquela fotografia bem exposta, com tudo equilíbrio, vem logo na sua cabeça, preciso zerar o fotômetro. Eu tô falando com você? Esse é você? Bom, eu preciso de dizer, você não vai ter uma fotografia linda e com a exposição correta fazendo isso. Você pode até perder a fotografia se o seu fotômetro sempre for zerado. Se não perder, é grande a chance da sua foto não ficar nem nítida, muito menos expressiva. Eu sei, zerar o fotômetro parece lógico para equilibrar a luz da cena. Nada mais básico do que colocar essa exposição no zero, equilíbrio total. Eu também já pensei dessa forma. Faz sentido na teoria. Acontece que na prática é um pouco diferente. Bora analisar. Se você tem muita luz nesse ambiente e o bicho ainda é claro, você vai precisar zerar o fotômetro ou puxar esse fotômetro para o negativo para tentar escurecer a foto. Ao contrário, quando você tem pouca luz e o bicho é escuro, você também vai procurar zerar o fotômetro ou puxar esse fotômetro para positivo para clarear a foto. Não é assim mesmo que acontece? Esses dois exemplos que eu acabei de contar, o pior é outra cena, que é a maioria das vezes que acontece. Quando o nosso modelete está no escuro, com fundo claro, ou no claro com fundo escuro, e ainda tem que ter a cor do bicho. Nossa, aí que tudo fica muito mais complicado ainda. Vai zerar para ficar tudo homogêneo, porque a câmera está fazendo o papel dela, medindo toda a luz. Esse é o caminho certo para você não ter a fotografia incrível da vida selvagem. Segura aí, eu vou explicar meu raciocínio para você nunca mais cometer esse erro. Quando você zera esse fotômetro, é como se você estivesse fotografando no modo automático. A danada da câmera tem vida própria, ela tem vida própria, vai tentar alcançar essa exposição média, ou seja, esse cinza médio em 18%. As cenas claras, ela vai tentar escurecer e as cenas escuras, ela vai tentar clarear. Nesse sentido, você acaba perdendo detalhes muito importantes de cores e texturas, igual essa aqui da foto. Aqui eu estou fotografando
com o fotômetro zerado e o bicho ficou cinza, mas ele é branco. Olha aqui essa imagem. Cenas mais escuras, a máquina tenta clarear para esse cinza de baixo. Aqui no meio, a máquina entende que o fotômetro está correto e mantém a exposição no cinza médio. E aqui no lado direito, a cena está mais clara e a câmera puxa para o cinza, ou seja, o fotômetro escurece a foto. E agora você deve estar pensando assim, meu Deus do céu, tudo que eu aprendi, eu via que tinha que zerar o fotômetro para ter uma exposição correta. Como eu vou sair deste problema? Calma, a gente vai chegar lá. Corta esse erro da sua lista de uma vez por todas, para você nunca mais cair nessa cilada de zerar o fotômetro. Passado isso, bora continuar? Terceiro grande erro. Só técnica não basta. A fotografia selvagem vai muito além de um simples clique. Preste atenção aqui. Compreender os aspectos técnicos da fotografia como exposição é essencial, é vital. Eu super entendo que você faz isso pensando que vai fazer uma fotografia incrível. Quando eu estava no seu lugar, eu também pensava assim. Aprendendo as técnicas básicas, pego minha câmera, vou para o campo e ó, simples assim. Bora lá. Se você pensa assim, não é que você está totalmente errado. Se eu não soubesse o que sei e não tivesse praticado e visto o que vi, também pensaria assim. Pois é, só as técnicas básicas, pegar a câmera e ir por campo, não é suficiente. Eu vou falar por quê. Primeiro, porque geralmente o que você aprende é modelado para ambientes controlados, luz, modelos e tal, onde as condições são completamente estáveis e previsíveis, centrados em regras técnicas fixas. Mas você, fotógrafo selvagem, trabalha com o imprevisível. Luz, modeletes, clima, solo, um montão de variáveis aqui. E ter unicamente habilidades genéricas te limita a capacidade de ajustar as situações únicas da vida selvagem. Segundo, sua fotografia fica com uma abordagem excessivamente técnica, tornando-se sem graça e sem emoção e sem sentido, igual a de todo mundo. A fotografia de vida selvagem é muito mais do que um clique, é uma conexão profunda entre o fotógrafo e o mundo natural. Ela definitivamente não é para fracos. Requer um conjunto único de habilidades e envolve enfrentar diversos desafios que vão do físico, psicológico ao técnico, ou seja, saber desenvolver o seu olhar fotográfico. E é por isso que você ainda não faz a fotografia incrível de vida selvagem. Até agora. Vamos ao 4. Você finalmente consegue fotografar um modelete super lindão. E como ele é a estrela da foto, você coloca ele, no centro da imagem, não é mesmo? Então, isso é o que eu chamo de registro. Você ainda não fez uma fotografia. Porra, Catarina, como assim um registro? Como assim eu não posso centralizar? Já que ela é a parte principal da minha fotografia. Uma parte fundamental da composição de uma fotografia expressiva é o uso adequado desse espaço negativo. Não considerar isso é um erro crasso da nossa aula de hoje. Tá, Catarina, conta aí, que raio é espaço negativo? Presta atenção. Espaço negativo é a área vazia em torno do animal selvagem, que é o espaço positivo da composição, entendeu? Eu vou deixar um pouquinho mais claro aqui. O espaço positivo é seu elemento principal e o espaço negativo são os outros elementos que compõem a cena. Parece fazer sentido se eu ter o objeto principal na cena centralizado, né? O espectador vai olhar diretamente para ele, que é o que importa na imagem, não é mesmo? Bom, não é assim que funciona o olhar humano, não é assim que funciona essa expressão.
Olha só, eu vou trazer aqui 2 pontos, porque centralizar o protagonista, ou seja, o seu modelete, vai deixar sua foto sem graça. 1. Sem controlar esse entorno todo, que é o espaço negativo, essa área negativa vai invadir a positiva, que é o animal. A imagem perde qualidade sensorial por conta disso. Olha só essa imagem. Um monte de distração, de informação desconexas, e o animal se perde no meio disso tudo. Notem que tem tudo para ser uma fotografia top, mas com tanta informação, falta algo. Faz sentido isso? Meu outro ponto é o oposto da situação anterior. Não deixar esse espaço negativo suficiente ao redor do animal resulta numa imagem aprisionada, apertada, sem emoção nenhuma. Parece que o animal está sufocado, engaiolado na cena. Eu quero que vocês prestem atenção nessa foto do meu aluno Jorge. Na ânsia de enquadrar esse animal no centro, ele deu tanto zoom que acabou espremendo o coitado do beija-flor tesoura até cortar um pedaço do rabo do bicho. Vejam que, tecnicamente, é uma foto boa. Digo, um registro bom. Está focada, está nítida, mas não me toca emocionalmente em absolutamente nada. De novo, falta algo para que essa foto expresse emoção. Estamos conversados aqui? Faça o animal dialogar com os outros elementos da foto, dando esse destaque para o seu protagonista, mas pensando em todo o equilíbrio também. E vamos para o nosso último erro, e não menos importante. Fazer uma pergunta aqui para você. Você saberia me dizer o que é uma fotografia boa? Vou te responder. Uma das características de uma fotografia incrível está na abordagem e na intenção por trás dessa imagem. Antes de eu explicar, eu vou mostrar 2 fotografias aqui. Uma do banco de imagens e outra autoral. E qual a diferença entre essas 2 imagens? Aqui eu quero que vocês percebam que são 2 imagens de flamingos. Só que a primeira, tecnicamente boa, mas só um mero clique. Uma imagem genérica, sem transmitir uma voz ou perspectiva pessoal, com ângulos ou composições que são extremamente comuns, sem explorar perspectivas únicas ou abordagens criativas. Por fim, sem narrativa nenhuma. Agora, olha essa segunda foto. Expressão artística, pessoal e única, que transmite a visão de mundo e a voz criativa dessa fotógrafa. Então, aqui eu abordo esse erro, essa busca excessiva na estética da imagem, desconsiderando o contexto e a autenticidade do momento juntamente. Se você, fotógrafo selvagem que está aqui comigo, não tiver o entendimento claro dos seus próprios interesses e paixões, pode ficar preso nessa repetição de composições e temas que todo mundo faz, todo mundo igual, sem explorar novas perspectivas ou ainda temas que realmente ressoem com ela. Como mudar de patamar na fotografia? Te espero na segunda aula. O tempo voa, minha gente. Bora ver o que você viu hoje? Hoje você viu aqui comigo que eu desenvolvi um método novo para fazer fotografia incrível da vida selvagem, que gente comum, como eu, como você, pode fazer fotos mais nítidas, mais expressivas, mesmo sem ter equipamentos caríssimos. Mas principalmente você viu na aula de hoje erros comuns que estão te impedindo de destacar a sua fotografia. Erros que você deve estar cometendo aí no seu dia a dia e nem sabia que estava te afastando dessa fotografia incrível da vida selvagem. Hoje eu termino meu dia muito feliz porque eu te mostrei os erros que você não pode mais cometer para se tornar um fotógrafo selvagem. Se esse conteúdo já explodiu sua cabeça nessa primeira aula, eu tenho uma boa notícia para você.
A gente só está no começo. Na quarta-feira eu vou te explicar o jeito certo de corrigir esses erros. São orientações sensacionais que vão mudar a sua fotografia para sempre. Você não pode perder a próxima aula. Então, não perca a melhor aula da semana na quarta-feira. Fui!